Talvez você tenha chegado até aqui em silêncio, sem dizer nada a ninguém, apenas com o coração pesado e a mente cheia de pensamentos. Existem fases da vida em que a gente sente como se estivesse caminhando devagar demais, carregando mais peso do que consegue suportar. São dias em que as respostas não vêm, as portas parecem fechadas e a esperança começa a se confundir com o cansaço. Mas hoje, eu quero que você saiba de algo muito importante. A sua presença aqui tem um propósito. Deus nunca perde o controle da história, mesmo quando nós sentimos que tudo está fora do lugar. Ele conhece cada detalhe do que você está vivendo agora. Ele vê o que você sente quando ninguém mais percebe, entende as dores que você não consegue explicar e conhece os medos que você guarda no fundo do coração. O que para você parece impossível, para Deus ainda está completamente sob o cuidado dele. Existem momentos em que tudo parece pesado demais, confuso demais, silencioso demais. Mas é justamente nesses momentos que Deus se aproxima ainda mais. Ele não abandona no meio do caminho, não vira o rosto diante da dor e não ignora o clamor de um coração cansado. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma oração é esquecida, nenhuma noite difícil passa despercebida. Hoje, você não precisa provar força, não precisa fingir que está bem, não precisa ter todas as respostas. Aqui, você pode apenas descansar e confiar. A presença de Deus alcança você agora, exatamente onde você está, do jeito que você está. E esse já é o começo de algo novo. Se essa palavra falou com você até aqui, escreva Amém nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva no Café com Luz para continuar recebendo mensagens que fortalecem o coração. Existem batalhas que não fazem barulho, que não aparecem nas conversas do dia a dia e que quase ninguém percebe. São lutas internas, silenciosas, travadas dentro do coração. Você segue sorrindo, cumprindo responsabilidades, tentando manter tudo em ordem, mas por dentro carrega um peso que parece não ter fim. Deus conhece essas lutas que ninguém enxerga. Ele vê além das aparências e entende aquilo que você não consegue explicar em palavras. Ele vê o esforço que você faz para continuar mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo sem vontade. Vê as noites em que o sono não vem fácil, os pensamentos que se repetem, a preocupação com o amanhã e o medo do que ainda pode acontecer. Nada disso passa despercebido. Deus conhece a sua história por completo, desde os primeiros passos até este exato momento em que você está ouvindo essa mensagem. Talvez você tenha guardado sonhos por muito tempo, promessas que pareciam próximas e hoje parecem distantes. Talvez tenha tentado ser forte por todos, mas esquecido de cuidar do próprio coração. Mesmo assim, Deus não se afastou. Pelo contrário, Ele continua presente, sustentando você quando as forças parecem acabar. Às vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, mas cuidado. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele organiza caminhos que você não consegue controlar. O que parece parado aos seus olhos está sendo alinhado no tempo certo. Confie nisso. Deus não se esqueceu de você e está mais perto do que você imagina. Chega um momento em que percebemos que não dá mais para carregar tudo sozinhos. O coração cansa, a mente se sobrecarrega e as forças começam a falhar. É nesse ponto que a entrega se torna necessária. Hoje, mais do que buscar respostas imediatas, nós escolhemos confiar. Escolhemos colocar diante de Deus tudo aquilo que tem nos tirado a paz, tudo aquilo que parece grande demais para resolver com as próprias mãos. Senhor, neste momento nós entregamos as causas difíceis. Entregamos aquilo que já tentamos resolver de todas as formas possíveis e não conseguimos. Entregamos os conflitos familiares
as preocupações financeiras, as decisões que geram medo, as enfermidades, as incertezas e também os pensamentos que insistem em nos inquietar. Nada fica escondido diante de ti. Tudo é colocado agora em tuas mãos. Reconhecemos que somos limitados, que nem sempre sabemos qual caminho seguir e que muitas vezes tentamos controlar aquilo que não está ao nosso alcance. Mas também reconhecemos que o Senhor é maior do que qualquer problema que enfrentamos. A tua sabedoria ultrapassa a nossa e o teu cuidado vai além do que conseguimos compreender. Que agora o coração se acalme, que a mente desacelere, que a ansiedade perca força. Nós soltamos o controle e escolhemos confiar. Escolhemos descansar, sabendo que Deus age com perfeição, mesmo quando não entendemos o processo. Nada está perdido. Nada saiu do controle. Deus continua conduzindo a sua história, mesmo nos dias difíceis. Se você também escolhe entregar tudo nas mãos de Deus, escreva "Eu confio" nos comentários e acompanhe o Café com Luz para seguir fortalecendo a sua fé. Existem fases em que a fé é testada de maneira silenciosa e profunda. São momentos em que tudo parece caminhar na direção oposta do que foi sonhado, do que foi pedido em oração, do que foi colocado diante de Deus com tanta esperança. Nesses dias, manter a confiança se torna um desafio e o coração começa a questionar se ainda vale a pena continuar acreditando. Mas é justamente nesses momentos que a fé deixa de ser apenas palavras e se transforma em decisão. Deus nunca prometeu uma caminhada sem dificuldades, mas prometeu presença constante. Quando a estrada fica difícil, Ele não se afasta, não abandona e não se esquece. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais, sustentando cada passo, fortalecendo o coração e guardando você de desistir. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe, Deus continua agindo. Se hoje a sua fé parece pequena, frágil ou cansada, não se culpe. Deus não exige uma fé perfeita. Ele honra um coração sincero. Ele trabalha até mesmo com uma fé simples, tímida, quase sem forças. Um pedido feito com humildade, uma oração silenciosa, um suspiro de esperança já são suficientes para que Deus se mova. Continue caminhando. Não pare agora. Mesmo que o caminho pareça longo, Deus ainda não terminou o que começou em você. O processo não define o final, e a dificuldade não anula a promessa. Há crescimento acontecendo, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Se essa palavra fortaleceu sua fé hoje, escreva "Não vou desistir" nos comentários e permaneça com o Café com Luz, caminhando em oração e esperança. Muitas vezes, o que mais machuca não é o problema em si, mas o tempo da espera, a ansiedade pelo resultado, o desejo de ver algo mudar logo, a sensação de que o tempo está passando e nada acontece. A espera cansa, desgasta e, em alguns momentos, faz a fé balançar. Mas é importante lembrar, Deus não se atrasa. Ele trabalha em um tempo que não falha. O que demora não significa que foi esquecido, muito menos que foi negado. Muitas vezes, aquilo que leva mais tempo está sendo preparado com mais cuidado. Deus age nos detalhes, ajusta caminhos, protege você de decisões precipitadas e livra de situações que poderiam causar ainda mais dor. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está trabalhando nos bastidores enquanto você espera. Deus fortalece o seu coração. Enquanto você ora, Ele organiza aquilo que você não consegue controlar. A espera não é um castigo, é um processo. Um processo que amadurece, fortalece e prepara você para aquilo que ainda está por vir. Nem sempre entendemos, mas sempre podemos confiar. Aprender a esperar em Deus é aprender a descansar, mesmo sem respostas claras. É escolher confiar mesmo sem ver. É acreditar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o nosso
coração pede pressa. Continue confiando. O que está sendo preparado será maior do que aquilo que você imaginou. Chega um momento em que o coração precisa ser renovado. Depois de tanto esperar, de lutar em silêncio e de carregar pesos invisíveis, a esperança parece enfraquecer. Mas hoje é um dia para lembrar que ainda há futuro, ainda há propósito e ainda há cuidado. Deus não desiste de ninguém. Ele não solta a mão daqueles que continuam caminhando, mesmo cansados. Mesmo que você tenha falhado em algum momento, mesmo que tenha tomado decisões das quais se arrepende, mesmo que tenha pensado em desistir, Deus continua presente. Ele transforma histórias, restaura o que foi quebrado e cria novos começos onde parecia não haver mais nada. O passado não define o que Deus pode fazer a partir de agora. A esperança que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela não nasce do que você vê, mas da confiança em quem Deus é. Quando tudo parece incerto, essa esperança sustenta. Quando as forças acabam, ela levanta. Quando o medo tenta dominar, ela traz paz ao coração. Hoje, permita que essa esperança alcance você. Respire fundo, acalme a mente e receba forças novas. Deus ainda está escrevendo a sua história, e o capítulo que vem à frente pode ser diferente de tudo o que ficou para trás. Não desista agora. Ainda há muito a viver, aprender e testemunhar. Existem momentos em que a mudança não acontece fora, mas dentro. As circunstâncias continuam as mesmas. Os desafios ainda estão ali, mas algo no coração começa a se transformar. É Deus fortalecendo por dentro, sustentando a alma, trazendo equilíbrio onde antes havia confusão. Nem sempre a resposta vem como esperamos, mas ela sempre vem como precisamos. Deus trabalha no interior antes de agir no exterior. Ele ajusta pensamentos, cura emoções, fortalece a fé e prepara o coração para aquilo que ainda está por vir. Às vezes, a maior vitória não é a mudança imediata da situação, mas a paz que surge mesmo no meio da luta. Essa paz não vem do mundo, vem de Deus. Quando você sente forças para continuar mesmo sem entender tudo, isso já é sinal de que Deus está agindo. Quando o desespero perde espaço e a confiança começa a crescer, isso também é obra dele. O cuidado de Deus não é apressado, mas é constante. Ele sustenta cada passo, mesmo quando você não percebe. Talvez você esteja esperando por um sinal visível, algo grande, algo claro. Mas hoje, Deus te lembra que Ele já está presente, já está cuidando, já está fortalecendo o seu interior. Confie nesse processo. A força que você precisa para continuar não vem de você, vem de Deus. Há momentos em que tudo parece silencioso demais. Você ora, espera, confia, mas não vê sinais claros de mudança. O silêncio pode incomodar, gerar dúvidas e até enfraquecer o coração. Mas é importante lembrar, o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Deus age de formas que os nossos olhos não conseguem enxergar. Enquanto você espera uma resposta visível, Ele está movendo pessoas, ajustando situações e preparando caminhos. O que parece quieto para você pode estar em pleno movimento no tempo de Deus. Nenhuma oração sincera cai no vazio. O silêncio também ensina a confiar sem depender de sinais imediatos. Ele fortalece a fé, aprofunda a relação com Deus e nos lembra que a confiança verdadeira não depende do que vemos, mas de quem conhecemos. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua cuidando de cada detalhe. Se hoje você sente que está esperando em silêncio, não desanime. Continue orando, continue confiando, continue caminhando. Deus não perdeu o controle e não se esqueceu de você. O agir dele pode estar mais próximo do que você imagina.
Existem momentos em que a vontade de desistir aparece de forma sutil. Não é um grito, não é um desespero visível, é apenas um cansaço profundo que faz o coração questionar se ainda vale a pena continuar. Nesses momentos, permanecer já é um ato de fé. Continuar, mesmo sem forças, já é uma decisão espiritual. Deus vê quando você segue em frente apenas porque decidiu confiar, mesmo sem sentir ânimo. Ele conhece os dias em que levantar da cama foi difícil, os momentos em que tudo parecia pesado demais e às vezes em que você pensou em parar. Permanecer não significa não sentir dor, significa escolher não abandonar a fé. Quando você permanece, Deus sustenta. Quando você não desiste, Deus fortalece. Mesmo que o caminho pareça longo, cada passo dado em confiança tem valor. A sua constância, mesmo silenciosa, está sendo vista. Deus honra quem continua, mesmo quando o coração está cansado. Talvez hoje você não consiga enxergar o resultado, mas a sua perseverança está construindo algo maior. Não é tempo de parar. É tempo de respirar fundo, confiar mais uma vez e seguir adiante. Deus ainda está conduzindo tudo, e a sua história não termina aqui. Chegando ao fim desta oração, eu quero que você leve consigo a certeza de que não caminhou sozinho em nenhum momento. Cada palavra, cada reflexão e cada instante de silêncio foram um convite para lembrar que Deus continua presente, cuidando, sustentando e guiando seus passos. Mesmo quando a caminhada foi difícil, mesmo quando o coração esteve cansado, Deus permaneceu ao seu lado. Que você siga em frente com mais leveza, com o coração mais tranquilo e com a confiança renovada. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem todas as respostas precisam chegar hoje. O cuidado de Deus continua, mesmo quando o dia termina e a noite chega. Ele trabalha enquanto você descansa, fortalece enquanto você espera e sustenta enquanto você confia. Que a paz encontre lugar no seu coração, que a ansiedade diminua, que o medo perca espaço, que a fé continue firme, mesmo nos dias silenciosos. Deus não desiste de você. Ele continua escrevendo a sua história com amor, paciência e propósito. Se essa oração falou com você, escreva Amém nos comentários e permaneça inscrito no Café com Luz para seguir recebendo orações completas, mensagens de esperança e momentos de paz como este. E se em algum momento você sentir no coração o desejo de apoiar este trabalho, saiba que aceitamos doações espontâneas via Pix. O QR Code estará fixado no canto da tela. E toda contribuição é recebida com muita gratidão, pois nos ajuda a manter este espaço de fé, luz e acolhimento, alcançando ainda mais pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza com paz. Confie, descanse e siga com o coração tranquilo, porque Deus cuida de você, hoje e sempre.